Salve improváveis! Tudo certo com vocês? Então, Robson aqui para mais um vídeo e hoje nosso vídeo vai ser sobre a segunda moeda mais importante do mercado cripto, né? Que é nosso querido Ethereum, né? Ele é a nossa segunda maior moeda, né? Por capitalização do mercado, né? Ficando atrás somente do Bitcoin. Hoje ela tem em média aí aproximadamente 500 bilhões, né, de capitalização de mercado, e o Bitcoin hoje em torno de 2 trilhões. Então, ela é a segunda moeda, né, com maior tamanho do mercado, né? E hoje então a gente vai estudar ela, vai entender para que ela serve, o que que ela é, por que que ela é considerada tão importante para o mundo cripto, né? E o porquê que a gente pode considerar, né, ela no mundo cripto, né? Porque ela pegou a fama, né, da comunidade do mundo cripto inteiro de ser o petróleo digital, né? A gente fala que o Bitcoin é o ouro digital e o Ethereum, né? Ele é o petróleo digital, né? Então a gente vai entender o porquê, né, desse apelido, né, dessa correlação que se faz no mundo cripto com o Ethereum e a gente vai entender como ele funciona, né? Por que que ele é tão importante e por que que a gente deveria pensar em, quem sabe aí, ser uma moeda que a gente tem em carteira também, tá certo? Então, vamos cair para dentro. Já convido vocês aqui para deixarem o like, se inscreverem no canal e ativarem o sininho que 3 vezes por semana a gente está passando por aqui, né? Deixando um vídeo novo para vocês sobre cripto, sobre Web3, né? Sobre toda essa infinidade aí do mundo cripto. Então, se vocês gostam do conteúdo, né? Se vocês querem receber mais conteúdos como esse, já ativem o sininho aqui que assim que sair o vídeo novo vocês vão ser notificados, né? E vão ver aí logo que ele tiver saído, beleza? Então vamos cair para dentro aqui e bora lá. Beleza, galera. Então por que que, né? Que o Ethereum ele ganhou esse apelido, né? De ser o petróleo digital, né? Então a gente vai entender o porquê disso, né? Por que que ele ganhou essa fama, né? No mundo inteiro, cripto, né? Todo mundo fala de Ethereum, né, como o novo petróleo da era digital, né? Então agora a gente vai entender o porquê que é feita essa associação, né, com o petróleo digital e a gente vai entender por que que ele é considerado tão importante como o petróleo foi, né, na época ali da Revolução Industrial, por exemplo. Tranquilo? Então, chegamos aqui. Então, o que foi o petróleo, né? O petróleo ele foi o combustível, né, que moveu o mundo na era industrial. Ele alimentou carros, aviões, indústrias, né? E ele transformou toda a economia global, né? Então, se vocês sabem como é que era antes, né, as indústrias e tudo mais, elas funcionavam por vapor, né? Queima de carvão e tudo mais. A gente teve muita coisa chegando diferente ali quando começaram a incluir, né, a questão do petróleo, né, que foi justo nessa revolução industrial. Então, agora, né, na nossa nova era digital, quem cumpre esse papel, né, de ser o novo petróleo é o Ethereum. Tá, mas por que então, né, que o Ethereum ele ganhou essa fama? Por que que ele tem esse papel, vamos dizer assim, de ser o petróleo na era digital? Por quê? Porque toda vez que alguém usa um NFT, por exemplo, ou um aplicativo de DeFi, né, que é das finanças descentralizadas, a gente vai ter um vídeo aqui no canal também só sobre isso, para a gente explicar o que que é o DeFi, como é que funciona, né, o porquê que é o futuro das finanças, né, mundiais. Então, ou envia, né, por exemplo, ali uma transação na blockchain, está pagando, né, uma taxa de gás. E essa taxa de gás é o combustível da rede Ethereum, que é o Gwei, né? O gás que ele utiliza, né, é o gás da rede Ethereum. Então, assim como o petróleo na época, né, ele era essencial, né, para fazer a movimentação ali das máquinas, para as máquinas funcionarem, né, físicas na época da Revolução Industrial, o Ethereum, ele é essencial, né, para as máquinas do digital também funcionarem na Web3, né? Por isso, né, então, que ele é chamado do petróleo digital. Por quê? Porque tu precisa ter um pouquinho de Ethereum sempre na tua carteira para poder pagar as taxas de gás quando tu está fazendo movimentações, né, ali dentro da blockchain. Seja a blockchain da Ethereum, ou seja, por exemplo, a blockchain da Arbitrum, né, que é uma segunda camada da Ethereum, ou às vezes alguma outra segunda camada, né, que é construída sobre a Ethereum. Então sempre tu vai ter que ter essa taxinha, né, para poder pagar as taxas de gás, e para poder pagar essas taxas, tu precisa ter Ethereum em carteira, né? Então, é como a gente estava comentando aqui, né? Ele é como se fosse o petróleo da antiguidade lá da Revolução Industrial, que ele era necessário, né, para que tudo pudesse funcionar. Então aqui
a mesma coisa, né? Na Web3, a gente precisa ter sempre Ethereum em carteira para poder, né, fazer essas movimentações, fazer transações, mintar NFTs, né, montar pools de liquidez, às vezes, né, se a gente vai utilizar ali uma segunda camada de Ethereum ou até a própria Ethereum mesmo, né, como Layer 1, né? Então, por isso que ele é tão importante, né? Então, a gente vai vendo agora aqui, vamos passar dos slides também, né? As aplicações, né? E como ele funciona em toda a cadeia dele aí, beleza? Tranquilo. Então, o petróleo, né? Ele foi o combustível que moveu o mundo, né? Na era industrial. Agora, na era digital, quem cumpre esse papel é o Ethereum, né? Então, como a gente já tinha falado anteriormente aqui, né? Eles usavam, né, o petróleo, na verdade é usado até hoje, né, para mover carros e aviões, né, para alimentar a indústria, né, gerar energia física também, né, e ele foi a base da revolução industrial, né, como a gente falou também anteriormente ali. E o Ethereum, então ele é o quê? Ele move todos os protocolos de DeFi, tá? Porque tudo é construído em cima dele. Então, esses aplicativos mais famosos que se conhece hoje, a maioria deles, né? A Uniswap, por exemplo, né? A Aave, são aplicativos. A Uniswap de trocas, né? De ativos, de pools de liquidez. A Aave de empréstimos, né? Lend Borrow ali, né? A Lido, por exemplo, né? Que é um aplicativo de stake de Ethereum. Todos eles funcionam em cima da Ethereum, né? Porque a Ethereum ela é como se fosse um grande computador onde as pessoas vêm e colocam programas ali dentro, né? E esses programas são os aplicativos de DeFi, né? Que a gente consegue utilizar usando, né? A máquina virtual da Ethereum, né? Que se chama Ethereum Virtual Machine, né? Então, ela alimenta, né? Todos os contratos inteligentes, ela gera energia digital e ela é a base, né, da Web3 e aí da economia descentralizada, né? Por isso que a gente tem essa comparação, como a gente já vinha falando, né, da questão do petróleo, né, do que ele foi ali para a revolução industrial e o que a gente tem agora com o Ethereum, né, nessa nova revolução que a gente está tendo, que é a revolução digital. Aqui a gente tem uma demonstração, né, de como é que funciona mais ou menos, né, essa questão do sistema, né, que é como? Aqui a gente tem uma ação, né? Essa ação, ela vai ser, no caso aqui, ativada e ela vai ter uma resposta automática. Como assim, Rob, resposta automática? Lembra que a gente falou já anteriormente em alguns outros vídeos que a blockchain ela funciona sem intermediários? Então, a blockchain do Ethereum ela também é assim, né? Como a do Bitcoin, que não tem nenhum intermediário. Só que na blockchain da Ethereum a gente tem contratos inteligentes. Tá, e o que seriam esses contratos inteligentes? Contratos inteligentes nada mais são do que códigos, né, escritos ali, que eles acontecem da seguinte forma. Por exemplo, eu tenho um contrato lá inteligente que ele tem a seguinte escrita lá. Toda vez que alguém vir aqui trocar o token A pelo token B, ele vai depositar a quantidade de token equivalente ao que está o outro, e esse outro token ele vai ser liberado automaticamente para a carteira daquela pessoa que está fazendo a transação. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer uma troca de token ali, né, dentro da rede Ethereum, né, das Layers 2, por exemplo, elas funcionam todas com contratos inteligentes, então é tudo automático, não vai ter alguém intermediando. Ele já vai ser um contrato escrito, onde já tem dentro desse contrato todas as informações que são necessárias. Então, é tudo automatizado. Quando tal coisa acontecer, vai ter a resposta para aquela ação que a pessoa iniciou, né? Então, vai ter sempre uma ação principal, essa ação ela vai gerar um gatilho, e esse gatilho ele vai, né, disparar uma outra ação de volta, né? Então, é mais ou menos isso como funcionam, né, os contratos inteligentes. Então, esses contratos, eles funcionam aonde? Eles funcionam, por exemplo, né, aqui nesses aplicativos que a gente tem que são bem conhecidos, né, a Uniswap aqui, né, a Aave, por exemplo, a OpenSea, né, que é um marketplace de NFTs, e a gente tem os contratos inteligentes atuando também em jogos, né, tem muitos jogos hoje da Web3 que eles funcionam com contratos inteligentes, então não precisa ter nenhuma outra contraparte, né, ali, nem nada, eles funcionam diretamente, né, por contratos inteligentes, onde tu conecta a tua carteira no jogo, e tudo que tu fizer ali vai estar atrelado aos contratos inteligentes e vai ser tudo feito automaticamente, né? Tranquilo, então. Tu me disse, então, que o que a gente tem é que
o petróleo, ele é usado aqui para tudo que tu precisa fazer, né, dentro da rede. Isso. Então, como é que isso funciona? Então, como eu falei, né, toda vez que o usuário ele enviar uma transação, por exemplo, que nem essa que eu dei o exemplo aqui em cima, né, de tu fazer ali uma troca de tokens, por exemplo, que tu vai acionar a ação, né, que é enviar o token para aquele aplicativo. O aplicativo ele vai acionar um gatilho, né, para poder te dar uma resposta, né, sobre aquela ação que tu tá tomando ali. Vai acontecer o quê? Quando tu fizer isso, automaticamente ele já vai te cobrar aqui uma taxinha de gás, né? Que é o quê? Que é a taxa que eles cobram para a rede funcionar. Que essa rede, essa taxinha aqui que eles pegam, né, de cada transação que é feita dentro da rede, depois ela vai ser, né, dada pros validadores da rede, no caso da Ethereum, né? Então, essas taxas que a gente paga ali, quando a gente vai fazer uma troca de um token pelo outro, quando a gente minta um NFT, por exemplo, ou quando a gente vai montar uma pool de liquidez, esses centavinhos que a gente vai pagando ali de taxa de gás, eles vão sendo acumulados ali na rede para depois, né, ser pagas para os validadores da rede, né, que são as pessoas que trabalham ali para poder validar a rede, conferir se todos os blocos ali, né, todas as transações, tá tudo certinho. Então, é daqui que sai, né, o pagamento, vamos dizer assim, né, para esse pessoal, que é diferente, né, de como funciona a blockchain do Bitcoin, por exemplo, que a gente já explicou, né, no vídeo sobre blockchain, que o minerador ele ganha 3,125 bitcoins hoje, né, a partir do momento que ele descobre lá a equação matemática que é difundida pela rede, né. Na blockchain da Ethereum funciona um pouquinho diferente. O pessoal ele é escolhido randomicamente, né? O validador, por exemplo, de cada bloco, ele é escolhido randomicamente pelo sistema, então qualquer pessoa pode ser escolhida, não interessa se tem uma força computacional grande ou não, como é no Bitcoin, né? E ele vai receber depois, né, todas as, vamos dizer assim, as taxas, né, que ocorreram dentro daquele bloco ali. Então, essas taxinhas que a gente vai pagando aqui de cada transação, elas vão ficando lá no bloco e essas taxinhas depois, elas vão ser, né, dadas pro validador que validar esse determinado bloco aqui. Tranquilo? Seguindo então, né, a gente faz a comparação, né, com o Bitcoin. Então, enquanto o Bitcoin ele foi criado, né, para ser uma reserva de valor, como o ouro digital, que é o que a gente chama ele, né, o Ethereum ele foi criado para ser algo maior, né, uma estrutura totalmente programável. Em vez de apenas armazenar valor, o Ethereum ele permite criar programas, né, que funcionam sozinhos, sem precisar confiar em ninguém. Então, foi o que eu falei antes, né? O Ethereum ele é como se fosse um computador gigantesco, né? Onde ele dá a opção das pessoas colocarem programas ali dentro, né? Então as pessoas vêm, né? Elas criam programas, aplicativos ali, colocam o seu aplicativo na rede Ethereum, né? E todos eles funcionam por contratos inteligentes. Então nunca vai precisar, né? Ter uma pessoa, né? Alguém envolvido. Por quê? Porque é sempre tudo feito em contrato, né? Tudo estabelecido em código já anteriormente, né? Então, cada ação vai gerar um gatilho e esse gatilho vai gerar uma nova ação que vai finalizar, né, aquela transação, né, que foi iniciada. Então, é tudo automático, tudo 100% transparente, né, a gente pode ver tudo o que acontece também, né, como acontece na blockchain do Bitcoin, diretamente na blockchain do Ethereum, né, que é o Etherscan, só para vocês terem uma ideia de como é que funcionam as coisas ali, né. Então, esses programas, eles são os contratos inteligentes, como eu acabei de falar, né, eles são como robôs digitais. Por exemplo, você define uma regra e ela é executada automaticamente. Foi o que eu falei agora, né? Funciona com uma ação que gera um gatilho e esse gatilho vai gerar uma outra ação reversa, né? Então, tudo acontece direto na blockchain, né? Sem depender de banco, corretora ou governo. É tudo entre pessoas, né? Como a gente sempre fala, né? Peer-to-peer, de pessoa para pessoa. Então é por isso que o Ethereum, né, que ele serve como base de tudo na Web3. DeFi, NFTs, staking, jogos, identidades digitais, redes sociais descentralizadas que já existem hoje, né, que eu acredito que vão ser o futuro, né, porque da forma como as coisas estão andando hoje, que toda hora existe bloqueio de Instagram, bloqueio de Facebook, bloqueio de X e isso e aquilo, com as redes sociais descentralizadas, isso tende a parar, tá? Assim que o pessoal começar a adotar. Por quê? Porque, como a gente falou,
elas também trabalham com contratos inteligentes e é tudo automático, então não tem como alguém querer te censurar, né? Alguém querer dizer que tu pode ou não fazer alguma coisa, é tudo por contratos inteligentes. Então, se tu fizer tudo que está ali dentro do contrato inteligente, vai ser tudo tranquilo, nunca vai ter problema nenhum com isso, né? Então, o Ethereum, ele não é só uma moeda, né? Ele é a nova máquina virtual da economia digital, né? Então, a gente tem uma diferença aqui, né, do Bitcoin para o Ethereum, né? Quais são as características, então, de diferença, né? Enquanto o Bitcoin ele é uma reserva de valor, o Ethereum ele é uma infraestrutura programável, né? Como a gente falou ali, como se fosse um grande computador, né? O Bitcoin ele é o ouro digital, né? E o Ethereum ele é o quê? Ele é o petróleo, né? Ele é como se fosse uma máquina digital. No Bitcoin a gente tem o quê? Transações simples, né? Que é só envio, recebimento, tudo mais, né? No Ethereum não. No Ethereum a gente já tem, né, aplicações mais complexas. Por quê? Porque elas dependem de contratos inteligentes, né? Como a gente falou aqui. O Bitcoin, ele não tem contratos inteligentes, né? Ele é só a rede do Bitcoin e o Ethereum é o que carrega, né, toda essa tecnologia nova, né, que foi por isso, na verdade, que o Vitalik, ele criou o Ethereum, né, porque ele percebia que o Bitcoin, ele deixava muito a desejar em alguns aspectos, né, e ele queria fazer uma melhoria nisso, né, e como não foi aceito, né, isso para ser feito no Bitcoin, por exemplo, então ele criou uma nova moeda, né, e colocou ali todas as suas ideias, né, de como ele queria que as coisas fossem, né, que pudesse ser, como eu falei, um grande computador, né, onde as coisas pudessem acontecer ali dentro, né, onde tivesse espaço para se criar aplicativos para poderem fazer o que elas quisessem, né, por exemplo, criar bancos ali dentro, né, toda essa estrutura que a gente tem hoje, né, do DeFi. Então, muda um pouco ali, né, a estrutura. E o Bitcoin, ele armazena valor e o Ethereum, ele executa lógica automatizada, né, que é através dos contratos inteligentes. Então, seguimos aqui. Então, aqui a gente tem, né, o exemplo, né, de como funciona um contrato inteligente, né, que é o que a gente já explicou anteriormente, né, que é o quê? A pessoa, ela vem aqui com uma moeda, né, aí ela ativa ali o contrato inteligente, né, dizendo que, por exemplo, ele quer trocar essas moedas aqui por Ethereum, então vai trocar aqui a moeda por Ethereum e esse Ethereum aqui, ele vai voltar aqui para a pessoa de volta, né? Vai segurar as moedas aqui e o Ethereum ele vai lá para a carteira da pessoa aqui. Tranquilo? Então, mais ou menos isso. Só para a gente ter uma ideia aí de como funciona, né? Então, seguimos, né? Por que gigantes, então, né, estão de olho no Ethereum, né? A gente vê aí a BlackRock, né, que já tem seu ETF, né? A Fidelity, Greenscale, né? Até a Franklin Templeton, né, que tem também aí já o seu ETF, né? Então, foi a segunda moeda, né, do mercado cripto a ter seu ETF aprovado, né, o Ethereum. A primeira foi o Bitcoin. E por isso, né, que a gente já vê que tem uma grande demanda institucional também pelo Ethereum, né? Porque por todas essas características que a gente falou, né? Não é só nós que somos entusiastas, vamos dizer assim, da moeda, né, que vemos que ela tem um grande futuro. Todas essas grandes gestoras aqui, né, elas conseguiram também ver, né, que o Ethereum ele tinha um grande potencial e para pedir, né, um ETF disso, pode ter certeza que eles com certeza querem, né, também fazer do Ethereum, né, um grande ativo para poder ser vendido ali, né, para os seus clientes nos ETFs. Seguindo então, né, então o Ethereum ele deixou de ser só um ativo de nicho, né? Vamos dizer assim, que é só ali da questão dos contratos inteligentes e tudo mais, né? Hoje, grandes instituições ali, né? Como eu deixei na foto anterior, BlackRock, Franklin Templeton, estão entrando pesado, né? No Ethereum. Todas elas já têm, né? Seus próprios ETFs de Ethereum à vista, o que pode forçar também, né, esses fundos a comprarem Ethereum conforme demanda, né? Eles já estão comprando, na verdade, né? A gente vai ver um slide ali anterior, onde a gente tem, hoje a gente está no dia 10 de junho, né? A gente teve nos últimos 15 dias, né, um total bem pesado ali de compra de Ethereum, a gente vai ver depois, né? 15 dias seguidos onde esses ETFs eles estão
comprando bastante Ethereum ali todo dia, né? Foi exatamente isso que impulsionou o preço do Bitcoin, né? Ano passado ali, quando houve também o ETF de Bitcoin, né? E os dados mostram, né, que as movimentações institucionais, eles já estão fazendo bastante compras ali em Ethereum também, né? Os tubarões estão se posicionando antes do mercado reagir. Então, por quê? Porque o Ethereum ele deu uma quedinha agora nos últimos tempos, né? Ele saiu de 4 mil dólares ali que ele estava, né? Chegou a cair a 1.300 dólares. Então, o que acontece? Quando acontece isso, pessoal, né, de varejo, vamos dizer assim, né, que somos nós, pessoas com menor capital, a gente acaba se assustando um pouco com isso, né? Por quê? Porque acabou caindo bastante comparado ali com o valor que estava. Só que são nessas horas que o institucional, né, que é as pessoas grandes, né, o pessoal que tem muita grana, eles fazem as suas compras, né, para poder baixar o preço médio deles, né? E a gente já viu isso acontecer também, né, no ETF de Bitcoin, quando todo mundo achava que o ETF sendo aprovado, o preço ele ia estourar, acabou que ele deu uma recuada e caiu. E aí, o que acontece? O pessoal acaba comprando, né? Os institucionais, eles acabam comprando bastante, né? Nesses fundos, né? E o preço depois, ele sobe naturalmente, né? Então, tem muita gente falando agora também, né? Muitos analistas, eu também acredito nessa hipótese, né? Que essa queda, né, que o Ethereum teve, foi muito movimentações institucionais, né, que estão comprando para também fazer um preço médio bom, né, para venda nos ETFs ali, né. Então, tem todo um jogo por trás ali, muitas vezes, né, que a pessoa do varejo, né, o pequeno investidor, vamos dizer assim, ele acaba não vendo o jogo que está acontecendo ali no tabuleiro de xadrez, né, dessas grandes instituições, né. Aqui eu deixei para vocês, né, uma tabela que aqui tem as datas, né, e a quantidade aqui total, né, de compras, né, dos ETFs. Então, como eu falei, né, se vocês querem olhar com calma aqui, os últimos 15 dias foram de entradas, né, de compras, né, dos ETFs de Ethereum. Então, tá entrando muita grana aqui nos últimos dias, né, em Ethereum. E a gente vê também aqui, ó, que tem um rastreio na própria Arkham, né? Onde a BlackRock ela comprou aqui, ó, 500 milhões em Ethereum também, né? Nos últimos dias aqui. Então, talvez a gente esteja com medo, né? O investidor de varejo ele acaba ficando com medo muitas vezes do Ethereum, mas quem realmente entende disso, né? Desses investimentos, tá aí enchendo o carrinho, né? Enquanto o varejo ali, né? O investidor menor ele tá ali todo com medo, né? Por causa que o preço ali ele caiu bastante, o preço não está movimentando tanto, né? Mas eles têm uma visão muito mais estratégica, né? Muito mais de longo prazo, né? Onde eles conseguem ver que o preço muitas vezes não condiz com o fundamento daquele ativo em si, né? Por isso que eles estão aqui enchendo o carrinho deles, né? Porque eles também acreditam muito no Ethereum. Então, como eu já falei, né, anteriormente, a base de tudo na Web3 é o Ethereum, né? Por quê? Porque ele dá vida, né, aqui aos NFTs, né? Ele dá vida às DAOs, ele dá vida aqui aos jogos, né? As camadas 2 também só existem por causa que ele existe, né? E a gente tem também aqui as redes sociais, né? Como eu comentei anteriormente, que é aonde, né? Ele só passou a existir essas redes sociais descentralizadas, né? Por causa do sistema de contratos inteligentes da Ethereum, né? Então, como vocês podem ver aqui, né? Que eu já expliquei anteriormente aí também, tudo praticamente na Web3, né? No DeFi ali, em NFTs, em jogos, em Layers 2 ali, né? As camadas 2, tudo depende exclusivamente ali do Ethereum, né? Seguindo então, a gente vem aqui para o Ethereum, né? Que ele se conecta com tudo, né? Que seria o quê? Aqui eu coloquei, né? As segundas camadas, né? Que elas só existem, né? Por causa dele. Por quê? Porque a maioria das redes ela conversa com o Ethereum, né? Ou ela é construída também a partir dele. Muitas vezes é um fork, né? Do Ethereum mesmo, onde eles só copiaram o código, né? E criaram ali uma nova rede, né? Alterando algumas coisas, claro. Então, a Polygon, por exemplo, né? Ela começou sendo uma Layer 2 do Ethereum, e aí depois ela foi evoluindo ali, né, para um sistema de ZK. A BNB também, né, ela foi construída a partir do Ethereum, a Arbitrum é uma segunda camada, né, a Avalanche também, todas têm interligação aqui com o Ethereum. Então, só para verem o quanto o Ethereum é importante, né, e que praticamente tudo ali da Web3
está interconectado com ele, né? Seguindo então, o Ethereum no centro, né, da nova economia digital, ele impulsiona redes e permite escala, né? Por quê? Porque a Layer 2, por exemplo, ela surgiu para facilitar um problema que tinha na rede Ethereum, que é o quê? A Layer 2 é como se fosse uma via expressa, tá? Para a rua que era ali o Ethereum. Por quê? Porque o Ethereum ele sempre foi caro e lento, né? E aí a Layer 2 ela veio com qual, vamos dizer assim, missão, né? De desafogar a rede principal, né? Que é a Layer 1 e poder ser mais barata. Então, ela conseguiu tirar ali, né? Esse peso desse engarrafamento, vamos dizer assim, né? Que tinha na estrada do Ethereum para fazer um desvio ali pela Layer 2, né? Que é a segunda camada. E assim as coisas ficaram mais fluidas ali na rede Ethereum e a Layer 2 ela faz o quê? Ela pega todas essas informações, ela agrupa as informações das transações e depois ela manda só um resumo lá para a layer principal, né, que seria a rede da Ethereum mesmo. Então, assim facilitou muito, né? Também ajudou muito o pessoal que está começando, né? Que não tinha tanto capital, por exemplo, para ficar transacionando toda hora ali na Ethereum, né? Que era uma rede cara, né? E era uma rede lenta também. Então, as Layer 2 elas vieram, né? Para facilitar bastante esse trabalho da Layer 1 e também para poder, né? Se adaptar, né? Às formas que o varejo estava precisando, né, que a layer fosse, né, como a Ethereum não conseguia baixar muito, né, o seu valor ali de taxas e aumentar muito sua velocidade, ela fez o quê? Delegou para as layer 2 que elas conseguem ser mais rápidas e ter um custo menor. Então, facilitou bastante aí para escalabilidade, né, da rede Ethereum. Seguindo então, né, olhando para frente, né, o Ethereum ele tem tudo para continuar crescendo. A rede está mais escalável, né, com as layers 2, né, mais eficiente com o Proof of Stake. A gente tem a prova de trabalho que é do Bitcoin e na rede do Ethereum a gente tem o Proof of Stake, que é o que? É prova de aposta, né? Então as duas blockchains, elas têm diferentes tipos, né, de prova de consenso, né? A do Bitcoin tem um tipo, a do Ethereum tem outro. Isso é um papo para mais longo tempo, vamos dizer assim, né? Talvez eu faça um vídeo só sobre isso, caso vocês quiserem saber, né, qual a diferença entre o Proof of Stake e o Proof of Work, né? Que são os dois tipos de consenso que existem no Ethereum e no Bitcoin. Caso vocês quiserem, deixem aqui embaixo nos comentários. Quero saber sobre os tipos de consenso. Quero saber a diferença entre Proof of Work e Proof of Stake. Se vocês deixarem aqui, eu vou dar uma olhadinha e a gente pode fazer um vídeo também só sobre isso, né? E tem mais, né? A boa parte do Ethereum em circulação está travada em stake, né? A gente vê isso dia após dia aumentando, né? Muita gente está travando seus Ethereum em stake. Isso contribui para a segurança da rede, né? Porque esses Ethereum que estão em stake, eles não vão ser vendidos, porque estão em stake, né? Estão travados. Então, tudo isso ajuda, né? A deixar mais segura, né? A rede da Ethereum também. Desde a atualização ali, né? Então, a EIP 1559, né? Parte das taxas de transação, elas são queimadas, o que reduz a oferta ao longo do tempo. Então, o que acontece? Ele tem, né, depois aqui da EIP 1559, foi aprovada ali uma queima de tokens. Então, a Ethereum, ela pega e ela queima boa parte, né, das taxas de transação. Então, isso contribui também, né, para que o token ele não esteja inflacionado, né? Porque se ele vai tendo essa queima de tokens, vai tendo cada vez menos tokens no mercado, né? Então isso contribui, né, para que o token ele não se torne superinflacionado, né? Como eu digo, deixei embaixo aqui então, né, menos Ethereum disponível no mercado e mais gente usando. E se a nova economia digital continuar crescendo, né, como tudo indica, inclusive, né, o uso do petróleo digital só vai aumentar. Então, isso pode significar uma coisa, né, valorização do preço ali em si do ativo. Então, por que, né, que eu acho que o Ethereum ele pode valorizar então, né? Por quê? Porque ele tem mais escalabilidade agora, né, com as Layer 2, ele tem ali uma boa prova de consenso, né, que é o Proof of Stake, ele tem bastante atualizações, né, que acontecem na rede, inclusive teve uma muito boa agora, há um tempo atrás, que foi a atualização Pectra, né, que fez um barulho bem grande no mercado aí, tem muita coisa interessante que começou
a ser feita, né, a partir dessa atualização. Bastante gente gostou, né, tanto que o preço ele movimentou também, né, depois ali da conclusão, né, dessa atualização. Então, eu acho, né, que ele tem muito futuro aí. Aqui também, né, por que que eu acho que vai valorizar? Porque ele tem a queima de tokens, né, como a gente falou anteriormente ali, da EIP 1559, né, ele tem cada vez mais Ethereum travado em stake, então isso significa menos moedas, né, em circulação, significa que menos gente vai estar vendendo, menos gente vendendo, mais estabilidade no preço, né. E a gente vê, né, dia após dia, quem está no mercado cripto, um crescimento da economia digital, né. Então, quanto mais houver esse crescimento, mais Ethereum vai se precisar, né, para poder pagar taxas, né, para poder se utilizar ali todos esses aplicativos e tudo mais. Então, quanto mais a Web3 cresce, mais Ethereum é usado e mais escasso ele fica. Então, por isso que eu acho, né, que o Ethereum ele é uma grande moeda, né, uma das minhas maiores posições em carteira, inclusive, e eu acho que ele tem um belo de um caminho pela frente aí, né? E como eu falei, ele tem só menor parte ali, né, de capitalização de mercado, se comparado ao Bitcoin, ele tem 4 vezes menos, né, capitalização de mercado. Então a gente pode ver que ele tem um potencial de valorização ali muito maior, né, a longo prazo. Então, o Ethereum, né, eu acredito ser a base da nova economia digital. Se você quiser aprender aí do outro lado, né, a investir de forma inteligente, né, inscreva-se no nosso canal. Aqui a gente vai estar sempre, né, tentando passar para vocês, né, as melhores maneiras de fazer isso, né, aqui na Web3, entendendo sobre ativos, né, entendendo sobre o funcionamento da Web3 em si, o passo a passo de cada coisa, né, como a gente pode fazer cada coisa. Então, se vocês curtirem, né, esse vídeo, se agregou alguma coisa aí para vocês, deixa o likezinho aí, se inscreve no canal, toca o sininho para ser notificado, né, assim que a gente lançar mais um vídeo, porque como eu falei para vocês no início, né, toda segunda, quarta e sexta a gente passa por aqui com um vídeo novo, né, para deixar vocês atualizados aí sobre as coisas da Web3. Então, se tu curtiu o conteúdo, clica lá no sininho para ser notificado sempre que sair um vídeo novo, tranquilo? Então, me diz aqui nos comentários também se tu tem Ethereum em carteira ou se tu tá pensando talvez em adquirir aí, né, depois dessa explicação que eu dei aqui sobre ele, né, sobre como ele funciona, né, sobre o porquê que ele é tão importante, né, para toda a Web3 e para o mundo cripto. Então, me diz aqui se tu tem, se tu vai comprar, se tu pensa em comprar, ou se tu tem alguma coisa para me contradizer aí, alguma coisa negativa sobre o Ethereum, deixa aqui nos comentários também. A gente vai trocando essa ideia, né? Vai se aperfeiçoando aí. A gente vai sempre tentando agregar um com o outro aí, beleza? Então, por hoje seria isso. Deixa aqui meu obrigado a vocês que assistiram até o final. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.